Ele é simplesmente o dragão mais icônico de todo o universo de Gelo e Fogo. Com suas escamas pretas e olhos vermelhos como lava, forjou com suas chamas a supremacia Targaryen simbolizada no Trono de Ferro. Balerion, o Terror Negro, foi o maior dragão que viveu em Westeros e vou teorizar nesse vídeo se ele foi o real responsável pelos movimentos dos Targaryen enquanto esteve vivo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Balerion nasce ainda em Valíria por volta do ano 119 antes da conquista. Ele veio junto dos Targaryen para a Pedra do Dragão quando tinha 5 anos, no ano 114. É dito que quando Daenys domou Balerion, o tamanho dele era não maior que um cavalo. E algo extremamente curioso que a gente pode notar é que os sonhos dos montadores do Balerion são o que basicamente fazem a história acontecer. E se você duvida que o sonho desses Targaryens especiais, conhecidos como sonhadores, vem dos dragões com quais eles são ligados, a gente pode discutir esse assunto em um vídeo especial dedicado a ele. Deixa nos comentários se vale a pena eu fazer um vídeo sobre isso. Apesar de ser possível que outros Targaryen tenham domado o Balerion no espaço de tempo entre a Daenys a Sonhadora e o Aegon Conquistador, eu acho pouco provável, pois temos algumas evidências aí que fazem essa ideia muito pouco provável de ter acontecido. A primeira evidência é que seus bisavôs, Aelix e Baelon, irmãos do Daemon, que gerou seu pai Aerion, aparentam ter morrido sem deixar herdeiros. E isso só é possível caso eles fossem estéreis ou não tivessem esposas. O que é bem mais difícil de ser o que aconteceu, pois até seu irmão mais novo, Daemon, tem esposa e filhos. Então algo repentino aconteceu para que ambos os irmãos mais velhos de Daemon tenham morrido enquanto jovens e sem deixar herdeiros. Nós veremos mais na frente aí na série Casa do Dragão, e ser um montador de dragões é de extrema importância para decidir quem será o herdeiro de uma casa valeriana. Então a gente pode deduzir que com os Targaryen não seria diferente, principalmente nos primórdios da história deles, né? Da família em Westeros, quando os costumes valerianos ainda eram mais presentes na família. Nós sabemos que Daenys, a Sonhadora, morreu no ano 101 antes da conquista e que Aerys, o bisavô do conquistador, nasce no mesmo ano. Aqui é importante a gente notar que a Daenys deixa o dragão disponível no ano de 101. Ou seja, nenhum dos antepassados de Aerys teria uma possibilidade de se ligar com Balerion. Mas enquanto Daenys esteve viva, a casa Targaryen tinha Balerion como o dragão da família, por assim dizer. Porém, eu acredito que tudo muda após o ano 99 antes da conquista, a data que eu suspeito que Meraxes eclodiu. Eu acredito que a Meraxes nasceu no ano de 99, ou até mesmo em 101 antes da conquista, junto com Aerys, e se ligou com o então filho dos irmãos Aegon e Helaena. Eu acredito que esse foi o caso porque nós não sabemos se Aerys nasceu antes ou após a morte de Daenys, no ano 101. E só temos datas vagas na descrição da Wiki. Ah, só um parênteses, tá, gente? Eu uso bastante a descrição da Wiki nos meus vídeos, pois ela foi feita pelos mesmos criadores do livro O Mundo de Gelo e Fogo, o Hélio e a Linda. O Jorge endossa e dá credibilidade suficiente pra gente usar a informação deles do portal, né? Mas voltando à história, eu acredito que se levarmos em consideração que um senhor de dragão sobe ao topo da pirâmide para ser o Lorde da Casa, se ela for de origem valeriana, o Aerys foi senhor de Pedra do Dragão. Seu irmão mais velho, Maegor, também foi Lorde da Casa, o que é muito confuso, pois uma casa não pode ter dois Lords ao mesmo tempo. E se seguirmos a linha do tempo, Maegor teria que ter um dragão para ser considerado digno de Lorde da Casa. E aqui eu concluo que ambos tentaram domar os dragões disponíveis, pois Daenys já havia morrido e a casa não poderia ter o Lorde sem um dragão. Aqui fica um pouco confuso, pois como falei, nós não temos datas específicas e só podemos pressupor as coisas. Até mesmo essa ideia de que o Lorde de Pedra do Dragão precisa ter um dragão é posta em questão. São apenas indícios da história. Mas caso Maegor, que era mais velho, tenha tentado domar Balerion ou Meraxes e tenha falhado e sido morto em sua tentativa, isso explica porque Aerys sucedeu seu irmão. E o que me faz considerar isso uma possibilidade real é que Maegor não deixou herdeiros. E como eu falei, se você é o Lorde de uma casa com prestígio, você terá grandes chances de conseguir um casamento e gerar herdeiros. Por isso eu acho uma explicação viável para as mortes desses Lordes de Pedra do Dragão sem herdeiros, deles terem sido cometidas pelos dragões. Mais especificamente no ato de tentar domá-los e falhar. Digo isso pelo fato que não houveram outros dragões até o ano de 101 que pudessem ser domados, até o aparecimento de Meraxes. E na sequência da linhagem Targaryen nós temos mais duas mortes inexplicadas de príncipes sem herdeiros, os filhos de Aerys. Aelix e Baelon, que são irmãos mais velhos de Daemon, o avô do conquistador, também deixaram árvores sem herdeiros, mas são listados como lordes de Pedra do Dragão. O que me aparenta que nesses casos de lordes sem herdeiros é exatamente o seguinte: eles são mais velhos e por isso eles são apontados como lordes quando seu antecessor morre.
Logo em sequência, ou em um período curto de tempo, eles são guiados pela tradição e em uma forma de demonstrar que são merecedores do título, eles tentam domar um dragão. Eles podem ter morrido de outra forma? Claro, podem ter ficado doentes ou podem ter sofrido algum acidente, mas algo que não pode ter acontecido com eles seria eles terem morrido em batalha. Pois caso algum conflito tenha ocorrido, os mestres iriam documentar no livro. Então sobra pra gente essas possibilidades. Ou eles tropeçaram e racharam a cuca ali nos degraus do castelo, ou ficaram doentes e morreram de febre, por exemplo. Ou o que eu acho mais provável, eles tentaram domar um dragão e foram queimados ou devorados. Mas se você não concorda comigo e tem alguma ideia do que pode ter acontecido com eles, por favor escreve aí nos comentários que eu só consigo tirar essa conclusão. Mas talvez eu esteja enganado e não consiga observar outra alternativa. E pelo período que eles morrem e deixam a história sem herdeiros, diferente dos seus antepassados homens que mesmo sem dragões deixaram herdeiros, eu acredito mesmo que algo muito repentino aconteceu a eles. Pois os antepassados de Aerys tinham a desculpa que o único dragão que sobreviveu já tinha um montador. Ou quem sabe o Aegon, o pai do Aerys, tinha sido um montador de um dos 5 dragões que vieram de Valíria e depois faleceram devido à idade avançada. E Gaemon também teve a mesma sorte e se ligou com um dragão que seria a mãe de Meraxes ou Veiga. Ambos cenários são possíveis, pois eles viveram e deixaram herdeiros, diferente dos nossos 3 lords aí que a gente comentou. Tá, mas por que eu perdi quase um terço do vídeo falando sobre isso? Porque aqui eu quero entender o que é que o Balerion procura em seu montador para dobrar o pescoço e ser domado. Da mesma forma que Vermithor buscava a bravura e a imponência que ele viu em Rio, o Caraxes buscou o senso de dever e o ímpeto que viu em Daemon, o Balerion busca algo em particular em seu montador. E talvez foi por esse motivo que ele rejeitou os 3 lords, pois eles não apresentavam esse traço de personalidade. Mas afinal, que qualidade é essa? O que podemos ver em comum entre todos os montadores de Balerion? Eu enxergo em todos uma coisa em comum apenas: a salvação da casa Targaryen. Calma, deixa eu explicar direitinho. A Daenerys salva os Targaryen da ruína de Valíria, movida pelo sonho profético, sonho esse que eu acredito que quem deu a ela foi o próprio Balerion. O Aegon salva os Targaryen dos vagantes brancos, ou assim ele tentou pelo menos. Seu sonho nunca foi descrito no livro, mas foi envisionado pelo próprio Jorge e apresentado na série pra gente. O Maegor salva os Targaryen de serem engolidos pela fé militante numa rebelião que se estendia por todo o reino. Mas e a Aeria? Como a Aeria iria salvar os Targaryen? Bom, aqui eu tenho uma teoria que queria explicar pra vocês. Eu julgo que Balerion, em uma jogada de 3000 de QI, se conecta com a Aeria somente para levá-la até Valíria e mantê-la afastada do reino. Eu digo isso pois a Aeria era a única que podia dar o paradeiro de Elissa a Jaehaerys. Talvez ela soubesse os planos de Elissa ao chegar no continente. Bom, mas como a morte de Aeria ou o simples afastamento dela do Jaehaerys, salvaria a casa Targaryen? Aqui o termo mágica é muito pouco para tentar descrever o que eu quero falar. Mas foi por sonhos que Balerion tentou entregar as mensagens importantes até agora, como o êxodo dos Targaryen de Valíria e a conquista em si. Então eu acho que pela natureza mágica dos dragões, ou pelo menos de algum deles, eles alcançam poderes ou visões proféticas ou uma capacidade limitada de dar uma espiadinha no futuro. Talvez os sonhos que são dados aos montadores de Balerion e Dreamfire, por exemplo, são exatamente isso, vagas imagens do futuro. O nosso conhecimento é limitado sobre o tema e a única pessoa que pode com certeza responder essas questões é o próprio Martin. Então para mim funciona assim essa teoria que Balerion leva a Aeria para Valíria de maneira proposital, com o objetivo de afastar a princesa da capital até que os planos de Elissa Farman se realizem em Essos, e os ovos que seriam a ressurreição do real poder da casa Targaryen estejam no seu curso até Daenerys, centenas de anos depois. E para finalizar, o último montador que temos é o então Príncipe Viserys, que no ano 93 após a conquista brevemente doma Balerion e faz apenas um voo sobre a capital. Mas como Viserys salvaria os Targaryen? 7 anos depois de domar Balerion, o Viserys seria concorrente à sucessão do reino no então Conselho de 101. Ele, que no livro disputa com Laenor Velaryon e não com sua prima Rhaenys, seria o representante com o nome Targaryen na disputa. Ora, aqui vemos que mais uma vez o nome da família Targaryen estava sob ataque. De um lado os Hightower, de outro os Velaryon. E sabemos o peso de ter um montador como cabeça da família. Ambos queriam de maneira velada entrar para a linhagem real, da mesma forma com que os Arryn fizeram anos antes. O único que poderia impedir isso seria Viserys, sendo eleito herdeiro do trono no Conselho de 101. Vale ressaltar aqui que Viserys na série até mostra pra gente a importância do nome,
quando organiza com Corlys, o casamento de Rhaenyra e Laenor. Ele inclui em seus termos que o primogênito e herdeiro do trono usaria o nome Targaryen quando ascendesse ao poder. Agora que vimos esse lado e as motivações que acredito que conduziram o Balerion a aceitar os montadores que ele aceitou, vamos analisar cada um de seus feitos nas batalhas. Já de cara, no início da campanha de Aegon, o Balerion tinha em torno de 120 anos. Para pôr em contraste, o Vermithor tem 99 anos quando vemos ele na série A Casa do Dragão. Então aqui você já pode tirar uma ideia do quão grande era o Balerion sem mesmo eu precisar citar as descrições dadas a ele no livro. Se você também levar em consideração que os dragões de cor preta crescem mais rápido e são mais ferozes que os outros dragões, Balerion, quando voou em combate pela primeira vez, já era pelo menos 20% maior que Vermithor. Eu ouso dizer que Balerion nessa época tinha o tamanho aproximado da Veiga que a gente vê na série, talvez um pouquinho menor que o dragão do Caolho Aemond. Mas poucos anos antes da conquista, o Aegon voa com Balerion até Lys para honrar uma aliança feita com Pentos e Tyrosh contra Volantes nas terras disputadas. E ele consegue chegar um pouco antes de um iminente ataque da frota volantesa que tentava tomar a cidade de Lys. Já anos depois, Aegon começa a sua conquista. E durante a sua campanha de dominação de Westeros, o Aegon e o Balerion teriam seu primeiro teste contra tropas terrestres. E as primeiras vítimas desavisadas de colocar tropa terrestre contra um dragão são os lords Multon e Darkling. Ambos lords das Terras da Coroa contavam com em torno de 3.000 homens que marcharam em direção a Porto Real, na época apenas o Forte de Aegon. O Aegon então envia Orys e seus soldados para marchar de encontro à tropa inimiga enquanto ele tomaria os céus com Balerion. Após uma vitória de lavada, os lords Darkling e Multon foram eliminados e seus exércitos tiveram baixas pesadas. Na sequência, Aegon se vira para as terras fluviais, mais especificamente Harrenhal. Do lado oposto a Aegon estava Harrenhal, o então rei das ilhas e dos rios. Um homem em que sua arrogância não queria abrir mão do título que tinha sido passado à sua família por gerações, e mesmo afrontado por Balerion e mais 8.000 homens das terras fluviais que tinham se revoltado contra a terrível administração do rei, Harren se viu cercado em seu imenso castelo. E quando ele foi oferecido o título de Senhor das Ilhas de Ferro, Harren cospe em desprezo e retorna ao castelo. A proposta de Aegon agora tinha se transformado em uma ameaça. Ao cair da noite, Aegon sobe com Balerion às alturas. Ele foi tão alto que Balerion parecia-se com uma mosca contra a lua. E com um mergulho devastador, Balerion queimou tudo e a todos por dentro e fora da fortaleza de Harren. Os senhores das terras fluviais disseram que as torres brilhavam como 5 grandes velas, retorcidas e derretidas. E assim a casa Rory seria extinta, pela arrogância e extrema confiança em castelos, algo que após a queima de Harrenhal foi rapidamente abolida como estratégia viável. Na sequência, Aegon se junta às suas irmãs e seus dragões e tomam conhecimento da movimentação dos Lannister e Gardeners que também se deslocavam dos seus castelos para combater Aegon. A Batalha do Campo de Fogo nós já vimos em detalhes no vídeo de Veiga, mas entre os 3 dragões Targaryen e os 55.000 homens da força inimiga, apenas 100 soldados do lado dos Targaryen foram eliminados. Em contraste, os dragões mataram 4.000 homens do exército combinado de Lannister e Gardener, entre eles o rei Mern e todos os seus filhos, netos, irmãos, primos e outros parentes. Os cavaleiros da Ordem da Mão Verde foram exterminados. O Lord Armen Pycke e seus filhos pereceram. Outros 1.000 homens pereceram por espadas, lanças e flechas, enquanto 10.000 homens sofreram queimaduras. Um sobrinho do rei Mern sobreviveu à batalha, mas morreu devido a queimaduras 3 dias depois. Quando ele morre, a casa Gardener morreu com ele. A próxima aparição de Balerion seria durante a Primeira Guerra Dornesa. Aegon voa com Balerion e encontra a Lança Solar abandonada, e Dorne se rebelaria após a sua partida. Mas no entanto, quando o Lord Orys Baratheon foi mutilado pelos Will the Will, o Aegon retaliou queimando várias fortalezas da casa Will, e o rei mais tarde atacou Arenito, Veit e Toca do Inferno com a ajuda de Visenya. Aegon queimou Alcã Celeste no ano 10 depois da conquista, depois que a casa Fowler atacou Noct Cantiga. Durante os 2 anos da Ira do Dragão, após a morte de Rhaenys Targaryen, cada castelo dornês, com exceção de Lança Solar, foi queimado várias vezes pelos vingativos Aegon e Visenya. O rei Aegon fazia frequentes viagens pelos 7 reinos. Além de permitir que o novo monarca aprendesse mais sobre seus súditos, a presença de Balerion durante essas visitas a ajudavam também a evitar rebeliões. Após a morte de Aegon, Balerion é domado pelo seu filho mais novo, Maegor. Ele que sempre teve olhos para Balerion e acreditava que só ele era justo para domar. E Maegor quase queimaria Jonus Arryn com Balerion e sua pequena rebelião no ano 37 depois da conquista.
mas Jonas foi capturado por seus próprios seguidores que temiam as chamas, e a entrega salvou eles das chamas, mas não da morte. Maegor seria exilado pelo próprio irmão por conta de seu casamento poligâmico, mas após a morte de Aenys, ele voa de volta a Westeros para reivindicar o Trono de Ferro. Na rebelião da fé militante, o Maegor queima o septo da lembrança na capital, e logo em sequência voa para a bifurcação do rio Blackwater para finalizar os apoiadores da fé militante. Apesar da chuva que caía, é dito que Balerion queimou vários soldados. A batalha em si durou até o cair da noite, terminando com a vitória de Maegor. O então rei volta para Porto Real. Ainda em sua campanha contra a fé, o Maegor voa com Balerion para as terras do oeste e queima as casas Broom, Doggett, Fowell e Lort. Quando se juntou com sua mãe Visenya e seu dragão Veiga, ambos ameaçaram queimar Vila Velha. Mas ao chegar à cidade foi recebido com portas abertas e com um novo Alto Septão no comando da fé. O Aegon, o filho de Aenys, consegue se filtrar na capital durante a ausência de Maegor, que travava sua guerra contra a fé militante. E lá ele doma a Quicksilver, a dragão de seu pai, e Rhaena, sua esposa e irmã, consegue fugir com Dreamfire. O Aegon, que reivindicava o trono, conseguiu juntar alguns apoiadores. As tropas se encontraram na parte de baixo do Olho de Deus, e Aegon e Quicksilver vinham do oeste com 15 mil homens, e Maegor via do sudeste com Balerion e contava com um total de 5 mil homens. Aegon, com apenas 17 anos, era inexperiente e foi teimoso ao recusar o conselho do Lord Corral Corbray, que pretendia atacar as forças aliadas a Maegor separadamente. Ao sul do Olho de Deus, quando Aegon faria um ataque a Ser Davos Darkling, que fazia o bloqueio, as forças de Aegon no topo de uma montanha rodeado por lanças, Aegon ordena que seus homens atacassem tal colina e ele iria montado em Quicksilver liderar o ataque em pessoa. Porém, quando Maegor aparece nos céus vindo da capital com Balerion, que era muito maior e mais forte, tudo estava perdido para Aegon e suas tropas. Balerion desceu do céu sobre Quicksilver e arrancou uma asa do dragão. Ambos, dragão e príncipe, caíram para sua morte. As batalhas de Balerion terminam quando Maegor morre em um misterioso evento no ano 48 após a conquista. Mas o Terror Negro protagoniza outro mistério, que foi o voo da princesa aérea, ou melhor, quando Balerion leva a princesa até Valyria. Eu acredito que esse não foi um acidente ou algo que aconteceu por um acaso. Afinal, qualquer montador perto de Balerion é uma formiga em suas costas. Você não comanda o dragão aí para algum lugar na base da intimidação. E a princesa aérea estava em uma espécie de castigo em Pedra do Dragão. E a princesa tinha dito inúmeras vezes que queria voltar para casa, mas a casa que ela se referia era a capital onde ela foi criada, e não Valyria, onde Balerion foi criado. Acho que o dragão domado pela princesa seguiu os sentimentos dela, mas não interpretou da maneira correta, e levou ela para sua verdadeira casa, Valyria. Outra teoria que considero plausível é que, como os dragões são responsáveis pelos sonhos que seus montadores sentem, e tem uma pitada de precognição em todos os sonhos, Balerion sabia que a Aérea era a única que poderia apontar Jaehaerys na direção de Alyssa Farman. Elissa, que tinha roubado 3 ovos de dragão ao fazer sua fuga de Pedra do Dragão, pretendia vender esses ovos ao chegar no continente e construir um navio com o dinheiro da venda deles. E esses ovos são os ovos que viriam a se tornar Drogon, Rhaegal e Viserion. Então, ao retirar a princesa do alcance de Jaehaerys, que era o único que poderia fazer algo para impedir Elissa, o Balerion garantiu que os ovos chegassem a Daenerys centenas de anos depois. São esses e outros eventos que me fazem acreditar que Balerion tinha conhecimento de toda a história dos livros e agiu conscientemente ao negar montadores e tomar as decisões que tomou. Talvez Jorge escreva aqui que os dragões são, como eu sempre suspeitei, os reais protagonistas dessa história que se desenrola após a queda de Valyria. E Balerion, por ser o único que sobreviveu ao que quer que seja que matou os outros 4 dragões que vieram junto com Aina, carregou o dever de alavancar os Targaryen ao poder, manipulando sonhos e liderando a conquista de Westeros. E, gente, eu incluí bastante aqui a coisa da mágica, dos sonhos, porque o Jorge, como a gente viu na matéria, isso veio do Jorge direto. Então eu acredito que sim, a gente vai ver mais aí no próximo livro, talvez, da interação de Drogon, com a Daenerys, e talvez nas próximas adaptações que fizerem da Conquista e das outras épocas dos Targaryen de Fogo e Sangue, mas também essa ideia dos sonhos contribuindo com a tomada de decisões dos Targaryen da época. E essa foi minha teoria sobre Balerion e por que eu acredito que ele é sim o personagem principal da história pós-Valyria. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.